Estamos iniciando mais um programa. Muito bom dia a todos. Bom dia, minha convidada, Nathalie Goodayel. Como vai, querida? Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos. Muito Tudo bem. bom? Bom, para quem não sabe ainda, a nossa pauta hoje é sobre a saúde mental, né? O equilíbrio da mente para a gente encarar esse momento tão difícil, né? Não só a pandemia como um todo, mas né, concretamente também a questão do isolamento. Primeiro, Nathalie, você está conseguindo cumprir a quarentena? Como é que está aí você, seus familiares? Como é que está? Nós estamos, sim, cumprindo. A minha mãe trabalha no ramo da construção, então é um setor essencial, só que ela tem feito só meio período. Então, eles fizeram todo um esquema dentro da empresa para que não haja muitos funcionários. Então, ela tem ido só meio período e eu só estou atendendo os pacientes remotamente, todos por chamada de vídeo. Muito bem. Você sabe, deixa eu ir compartilhando aqui. Nathalie, você sabe que assim, eu tenho uma eu cheguei numa conclusão, né, que vocês da área de saúde, né, da área médica, da saúde mental, né, também, principalmente vocês, vocês têm uma responsabilidade grande nesse momento, independente da quarentena e das coisas pontuais que a gente vai falar no decorrer do programa, mas concretamente em tudo isso que está acontecendo. Né? A gente teve na peste negra no século XIII, a gente teve, por exemplo, né, uma mudança né, na humanidade de começar né, a valorizar mais a ciência, né, depois de uma pandemia, né, de uma peste, né, a humanidade voltou os olhos para a ciência e a partir daí foi se desenvolvendo muita coisa. Né? Na Segunda Guerra Mundial também, essa questão do pós-traumático, que você vai explicar um pouco também, né, nos mostra que a saúde mental ela é muito comprometida nesses momentos. É isso mesmo, né, Nath? Fala aí, por favor. É isso. Eu, inclusive, vi recentemente uma reportagem falando sobre a China, porque a China já está mais acelerada do que nós, né? Então, lá as escolas já reabriram, o comércio já reabriu, tudo com muito cuidado, enfim, né? Com muitas regras, não tá como era antes, mas lá já se aumentou os números de estresse pós-traumático. Acontece que quando a gente está vivendo a situação em si, nós ficamos muito voltados à sobrevivência. Então, é como uma pessoa que sofre um sequestro. Naquele momento que ela está lá, ela nem consegue se dar conta de tudo que ela está vivendo. Depois que ela sobrevive àquele trauma, é que começa a emanar, então, na mente dela, tudo aquilo que ela viveu, tudo que ela sofreu, e tudo aquilo começa a gerar muita dor mesmo, né? De, puxa, olha só o que foi isso, né? Então, lá na China, eles já vem percebendo isso mesmo. E o estresse pós-traumático, todos os estudos que o iniciaram vieram após a Segunda Guerra Mundial, justamente por esses soldados que tinham ficado ali e que tinham sofrido, que tinham tido muitas perdas e um medo muito grande de morrer, uma questão muito grande da sobrevivência. Então, realmente, a gente vai ter aí, na questão da saúde mental, um aumento nos casos de estresse pós-traumático quando a pandemia passar. Muito bem, isso é fato, a ciência nos mostra isso, não é só uma impressão, não. Você já está tendo, eu tenho percebido pelas postagens, né, a rede social cumpre um papel para nós que trabalhamos com a comunicação, de nos dar algumas direções. Né? Então, né, quem trabalha com comunicação como eu, você precisa estar atento e observar o comportamento das pessoas e etc. E isso passa, eu tenho 6 filhos, né? Isso passa pela análise dos meus filhos, dos meus pais, irmãos, amigos, né? Então, a gente nota que as pessoas estão num estado de muita sensibilidade, né? Deixa eu só compartilhar aqui um negócio para a gente chamar o nosso público aqui. E a gente passa, né, Natália, a gente observa, e eu mesmo, né? Tem dias que eu não tenho vontade de pentear o cabelo, né? Já não estou conseguindo cortar o cabelo, e aí, né? Enfim, né? Então esse termômetro aí, né, que eu uso, normalmente ele dá certo, né? Então
para mim é um indicador, né, que a gente já está tendo isso. Você tem sentido isso com os teus pacientes? Obviamente não precisamos detalhar nenhum caso, mas você tem Sim. sentido isso? Não só com eles, mas com todo mundo. Eu não conheço uma única pessoa, tanto do meu convívio pessoal quanto de trabalho, que tenha dito assim: olha, para mim isso não afetou em nada, nada mudou. Tá todo mundo preocupado e as pessoas elas já estão ficando saturadas de ficar dentro de casa. Eu não sei se você sabe, Ernesto, mas antigamente, quando a gente tinha aqueles cachorros protetores, né, cuidadores da casa, quando o cachorro ele era muito bonzinho, uma técnica que se usava era prender esse cachorro com coleira curta, porque ele, muito tempo preso com a coleira curta, ele ia ficando muito raivoso. Então, assim, o simples fato da gente estar trancado vai emanar a agressividade, né, o tédio muito grande. Então, assim, as crianças, elas falam menos, mas elas se comportam de uma maneira diferente. Eu tenho tido muito relato de criança que está tendo crise, sabe? Assim, que as mães falam que tá tendo chilique por coisa pequena mesmo, então de espernear, de A gritar. minha caçulinha de 6 anos, eu tenho sentido que ela tá no limite. Eu É, tenho, à noite eu conto histórias para ela através de chamada de vídeo para dormir e tal, e eu tenho sentido que ela está numa ansiedade, né, muito grande. Então, isso é fato, né, é fácil. Nathalie? Isso não tem como a gente fugir. Agora, existe também um processo que eu aprendi, né, com você, inclusive, né, vendo teu material, eu te acompanho muito lá. Aliás, quero te parabenizar e já avisar o Muito obrigada. pessoal aí que quiser ter dicas, né, de saúde mental. A Nathalie tem as redes sociais dela que são muito bacanas, com vídeos legais, com dicas e etc. @direcionada Norte Psicologia, né? É isso. Eu Isso, vou perfeito. depois colocar aqui no GC para o pessoal. E eu tô com um canal novo que você conhece, né? Uma nova Sim, rede que é só sobre o funcionamento do cérebro. legal. Então lá eu falo só sobre as funções cerebrais. Eu dividi o emocional Boa. da parte cognitiva, e aí, para quem tiver interesse, é @cerebral influencer. Muito bem. Agora, o que eu estava dizendo, então, é que eu aprendi com você uma das coisas é que existe um estágio nesse processo que, para muita gente, é como a negação, né? De você, às vezes, por conta do medo. Explica um pouquinho sobre isso, Nathalie, por favor. É, por conta de tudo que a gente está vivendo, as pessoas vão reagir de formas diferentes, porque nós somos seres diferentes. E a forma como a gente interpreta os fatos está ligada à nossa história pessoal. Cada um tem a sua. E quando a gente vê essas questões de pessoas que não estão respeitando e dos outros irem lá e xingar, eu acho que é mais uma questão desse momento a gente acolher e entender que muitas pessoas estão negando o que está acontecendo, porque às vezes o negar é mais fácil, sabe? A gente já sabia que a coisa estava feia no mundo e mesmo assim a gente fez o carnaval. Mesmo assim a gente ficou fingindo que nada ia nos atingir. Foi um estado de negação do nosso próprio país, da nossa própria nação, né? Aqui a gente não vai ser atingido por isso, ao invés de ter havido algum tipo de preparo. E as pessoas estão fazendo isso nesse momento também, estão se negando a enxergar a realidade, porque às vezes o único recurso psicológico que eu tenho é o de negar, porque enfrentar isso e olhar para isso vai emanar em mim coisas interiores que eu não estou preparado. Então é por isso que você vê que tem muita gente negando, sabe? Não é bem assim, a TV está manipulando os dados e o que se sabe, na verdade, é que é justamente o contrário. Eles não têm acesso a tudo, porque como a todo momento se atualiza, então os médicos têm mostrado uma outra realidade, né? Falado que as coisas estão até um pouco piores do que o que a gente tem. A gente não está conseguindo fazer testagem em massa ainda. Muitos casos Então as pessoas negam. essa subnotificação é um problema sério, né? Porque vocês trabalham com a ciência e a ciência precisa de informações reais, inclusive Uhum. para montar estratégias de defesa, enfim. É muito triste isso, até, né, não é o caso da nossa pauta aqui, mas essa politização da discussão também, né? Isso é terrível. Mas do ponto de vista médico, né, a gente tá na cara. O que aconteceu em Manaus, o que tem acontecido em Manaus é uma coisa
né, é surreal, é o caos, né, da humanidade. Para mim, obviamente, para muita gente, é o nível mais baixo, né, desse caos da humanidade. Eu nunca tinha visto nada parecido. Né? Você sabe que eu morei lá, Em Ernesto? É uma curiosidade da Manaus? minha vida. Eu morei em Nossa. Manaus 2 anos. Uhum. O meu pai trabalhou a vida inteira numa indústria que fazia matéria-prima para o plástico. Assim, a vida inteira, né? Desde que eu lembro, assim, de ser criança e tudo. Provavelmente ele teve outros empregos anteriores. Mas eles abriram uma filial no Amazonas e ele foi transferido. E a gente morou lá, né? Fomos toda a família e tudo mais. E aí depois meus pais acabaram se divorciando e a gente voltou para São Paulo. Mas quando meu pai retornou para São Paulo, ele já tinha 50 anos. Ele morou lá, assim, dos 30 Poxa, e alguma coisa até os 50. Ele ficou muitos anos morando lá, então a gente foi bastante para lá. Eu conheço bastante a cidade, um pouco. Eu sei que algumas coisas evoluíram bastante desde que eu mudei para lá, mas a gente tinha muito hábito, quando morava lá, de passeios ao ar livre, banho de rio, e realmente ficava bastante gente junta, assim. é muito calor lá, né? Muito calor, assim, você não consegue usar um jeans que não seja claro. Você só tem roupas claras. E você vê, né, como a gente conhece muito pouco sobre o vírus, né? Eu lembro no início, é, quando a pandemia chegou mesmo, o pessoal dizia que ele não sobrevive ao calor, né, etc. E aí a gente vê nem o calor e a umidade, que é o caso de Manaus em ambas as partes. Chove todo santo dia. Não sei como tá agora, mas quando eu morava lá, a gente brincava, tipo, antes ou depois da chuva. A gente se encontra depois da chuva, porque todo dia chove. Agora, com toda essa questão do desmatamento, talvez não esteja como na época que eu vivi lá, eu tinha 13 anos de idade. Tá. Dos 10 aos 13. Muito bem, Nathalie. Bom, esse momento é um momento de muita dificuldade em ambos aspectos, aliás, em vários aspectos. A gente vive, né, essa tensão, essa pressão. Eu queria que a gente, né, pudesse bater um papo agora em relação à quarentena, porque tudo é muito difícil, né, a perspectiva de futuro incerto, profissional, das relações, inclusive das relações, né, sociais, a gente não sabe o que vai dar. Né? Eu fico sempre com uma preocupação assim, todo dia de manhã eu acordo e vou dar uma olhada nas redes, no WhatsApp, para ver se não tem um amigo. E infelizmente eu já tive vários casos de amigos e conhecidos, colegas, etc., que foram vítimas, né, vitimadas, né, pelo corona. Mas para além disso, a gente tem essa questão do desafio de se manter firme na quarentena, porque é muito importante, né, que a gente faça, né, o achatamento aí da curva para que o sistema de saúde não entre em colapso. Né? Mauá, Mauá, perdão, em Manaus, e Mauá também, mas Manaus a gente está vendo isso já. Então a questão do isolamento, da quarentena, ele contribui, e eu até ouvi um negócio, né, interessante quando começou a quarentena, que é tão doido esse negócio que quanto mais a gente fizer e ela der certo, mais vai parecer que a gente pode sair da quarentena. Né? Então, assim, ainda não deu pico em muitos lugares, aqui em São Paulo, por exemplo, por conta, né, da quarentena que foi cumprida, né? Senão a gente já teria entrado em colapso. Então, o grande desafio hoje nosso é a proteção, é a gente se proteger. E se proteger significa ficar em casa, trancado, às vezes só você e a esposa, ou só você e o esposo, com filhos, idosos e etc. E a gente precisa ter dicas aí de vocês para que a gente consiga, né, sobreviver. Né? Vamos lá. Podemos falar sobre. Vamos começar com pessoas que estão sozinhas. Né? Que isso é uma coisa que me passa pela cabeça sempre. Né? Eu falo, gente, né, você imagina você estar sozinho no momento desse. Vamos lá, quais são as estratégias aí? Quais são as dicas? Para essas pessoas que estão sozinhas, se elas estiverem, né, trabalhando remotamente, então é importante que elas mantenham uma rotina, tá? Essa rotina ela vai ajudar bastante nessa questão da quarentena. Então é importante mesmo, tenta não trabalhar de pijama, acordar,
tomar banho, fazer a parte da higiene, tomar um café da manhã, enfim, e aí se trocar e começar a trabalhar. Durante o trabalho, você pode ter momentos de pausa. Então, o simples fato de você poder trocar um pouquinho de ambiente, ir até a cozinha, tomar um copo de água, enfim, né? Fazer isso e não tentar não misturar o trabalho com a vida pessoal, que muitas pessoas têm feito, e isso está trazendo assim, muita ansiedade, porque não está dando nem conta do trabalho, nem conta de fazer as coisas da casa. Então, separa mesmo o momento e tenta viver uma rotina. Como você está sozinho, tente usar a tecnologia a seu favor. Conecte-se com as pessoas, mas a partir dos aparelhos eletrônicos. Então, tenta assim, faz uma chamada de vídeo para alguém que você gosta, que, né, combina de conversar, troca a experiência, porque a partir do momento que você percebe que as outras pessoas também estão sentindo muito daquilo que você está sentindo, você começa a se aliviar, porque às vezes as pessoas têm tido sintomas e acham que, nossa, é incomum, tô enlouquecendo, e aí você vai vendo que isso mais ou menos é o que a gente faz em terapia em grupo, né? Esse senso de comunidade, de que outras pessoas também estão vivendo. Então, assim, as pessoas, nesse momento, elas estão muito abertas, e do mesmo jeito que você precisa conversar, o seu amigo que está ali em família, ele também quer conversar, né? Então, aproveita isso, assim, não deixa de se comunicar, tá? Usa a rede social, usa a tecnologia a seu favor para que você possa, sim, ter momentos aí de conexão. No final de semana, tenta espairecer, não fica ligado no trabalho, e aí já vai buscar atividades que sejam prazerosas para você. Se gosta de cozinhar, aproveita, cozinha, né? Se tiver um espaço na casa que possa ver um pouquinho o sol, uma varanda, ou até mesmo uma janela, fica um pouquinho ali. É importante também, assim, ter esse contato com o sol, ajuda bastante no estado emocional das pessoas. O simples fato de ter claridade. Muito bem. Os dias mais cinzas são mais difíceis, assim. Então, se vê que tem um solzinho, vai um pouquinho, fica um pouquinho ali, você vai sentir já que as coisas vão melhorar. Se conseguir fazer um exercício também é bom. As pessoas... É importante, Nathalie, então, se criar uma rotina, né, dentro da nossa realidade. Você não precisa acordar às 7 da manhã, colocar, né, terno e gravata, exato, mas, né, eu já me peguei fazendo isso, sabe, assim, de ficar o dia inteiro de pijama, né, sem fazer a barba e etc. E eu percebi que isso estava realmente me fazendo mal. Tanto é que o dia que eu tomei banho, fiz a barba e tal, me deu até um up, assim, né? Então, essa questão da rotina é importante mesmo. É muito importante, né? Assim como organização de espaços, isso para todo mundo, tá? Então, assim, tentar manter uma organização, deixar a casa mais arrumada, isso também ajuda, porque quando a gente está num ambiente muito bagunçado, a gente também bagunça a nossa mente. A nossa mente, nossos pensamentos, eles ficam, sim, desorganizados. Então, essa história de que a gente fala assim, o meio reflete o ser, é verdade mesmo. Então, a pessoa que ela tem uma tendência a maior desorganização, ela também tem um pensamento mais desorganizado. Então, fica num ambiente ali que está limpinho, que está organizado, que você vai conseguir trabalhar melhor. Vai começar a se sentir melhor, sabe? De repente, até separa um cantinho da casa, que é aquele canto que você vai usar para trabalhar. E aí você começa a ter isso, porque essa questão desses rituais para os seres humanos são muito importantes. Sim. É por isso que a gente tem velório, casamento, é um ritual de passagem. Quando você vai para a empresa trabalhar, o simples fato daquele se deslocar para chegar lá, tem toda uma mudança de pensamento que te leva para aquele trabalho. Então, tenta fazer isso em casa também. Aqui eu só trabalho e nesse resto da casa eu tenho a minha vida pessoal e tudo mais. Tentar ter um cantinho ali de trabalho mesmo. Muito bem. Agora uma outra questão, uma outra situação que também tem me chamado a atenção, que eu fico pensando, rapaz, um relacionamento você está, né, seja ele qual for, o formato que for, mas você conviver junto no mesmo espaço, né, um casamento, enfim, ele traz já naturalmente, né, uma situação de concessões, né, de negociações, né, e
E no momento de full time que as pessoas, o casal está ali, né, dormindo, acordando, né, dividindo as tarefas da casa e etc., né, como é que o que tem aí do ponto de vista da psicologia para ajudar, né? Além de também criar uma rotina, eu imagino que uma rotina também seja importante nesse caso, eu acho que em todos, né? Mas Em todos, tá. é Uhum. assim. Os casais, eles podem, inclusive, dividir tarefas. Então, de repente, ó, temos que fazer tais coisas e quais coisas que você quer fazer, né, que você gostaria, e quais que eu posso fazer, enfim, ter, né, essa divisão de tarefas vai ajudar, e que cada um possa ter o seu espaço, porque esse espaço é muito importante, a individualidade é importante, né? Respeitar essa individualidade do outro. Então, assim, não precisa fazer tudo junto só porque estamos em quarentena, então tem que acordar junto, fazer tudo junto. Respeitar um pouco esse momento do outro é muito importante. Então, do mesmo jeito que a gente falou anteriormente, da gente acolher essas pessoas que não estão conseguindo nesse momento se dar conta da gravidade da situação, a gente precisa acolher quem está perto da gente. Então, nem sempre aquilo que funciona para mim funciona para o meu parceiro. Tá. E eu preciso respeitar isso. Talvez nesse momento essa pessoa esteja precisando dormir um pouquinho mais. Deixa ela acordar um pouquinho mais tarde e fazer as coisas dela. Porque cada um tem ali dentro da casa um espaço que possa utilizar para o trabalho. E não forçar muito, sabe? Porque nesse momento, às vezes, os casais querem fazer tudo junto. E não se percebe. Então, muitas vezes, as brigas acabam sendo essas, sabe? De querer que a rotina seja de tal maneira. E na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes os casais têm rotinas diferentes. Você mesma, uma pessoa mais noturna, que sempre teve um trabalho mais noturno. Aí você casa com uma mulher que tem um trabalho totalmente diurno. Dá para unir legal. Só que, enfim, na quarentena o pessoal tá querendo fazer tudo junto. Então, assim, gente, respeito é o primordial, sabe? Sentar, conversar, tentar compreender o outro e não levar pro lado pessoal. Porque a pessoa não tá fazendo para te afetar, não tá fazendo para te fazer mal, para te provocar. Ela só está agindo da forma como ela consegue. Então, essa consciência é muito importante, sabe? Tentar entender que o outro ele vai agir da maneira dele. Porque apesar de vocês serem um casal, vocês não são o mesmo ser. Eu vou te falar, ainda bem que eu tô sozinho, viu, Nathalie? Porque eu reconheço, bom, eu reconheço que a minha rotina não das mais, né, aceitáveis. Eu, por exemplo, essa noite eu fui dormir às 3 e acordei às 6, né? E Nossa. aí estou fazendo umas tarefas, fiz umas tarefas, né? Preparei aqui o nosso programa, tive uma reunião tensa do ponto de vista pessoal, e à tarde eu vou dar uma descansadinha, porque à noite eu tenho uma nova, né, entrevista. Então, assim, eu fico imaginando se eu tivesse que dividir isso com alguém, né? A pessoa ia ficar, né? E mesmo para mim também, que acaba ficando puxado, né? Você quer fazer um café de manhã, né? Ouvir uma música, 6 horas da manhã, então, né? Eu tô pensando nisso, eu estava ouvindo você falar, eu fiquei imaginando, eu falei, gente do céu, né? Ainda bem, porque senão eu entraria naquela estatística da China que aumentou o número de divórcios, né? Muito grande. Muito, né? Demais, assim. Mas talvez por isso, porque as brigas ficaram muito constantes, né? Assim, entre os casais. Os casais, muitas vezes, eles querem ser iguais, né? As pessoas têm uma percepção de que para você estar junto com o outro, você tem que ter o mesmo tipo de pensamento, o mesmo... E o mais importante são os mesmos princípios, mas que o ser, ele é diferente. Sim. Tem gente que produz melhor à noite, tem gente que produz melhor de manhã, e nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão tendo a oportunidade de viver como é melhor para elas, né? Uhum. Quem gosta de trabalhar à noite está podendo ficar Não, a noite inteira acordado para trabalhar. E todo mundo numa pressão muito grande, né? Essas coisas internas, né? Então deixa todo mundo muito sensível, né? Agora, por um outro lado também, Nathalie, existe também uma possibilidade grande do relacionamento ficar mais forte, né? Existe. Nesse momento, como você mesmo colocou, a gente está sob uma pressão muito grande e uma das principais causas de ansiedade mesmo, né, um dos principais gatilhos para a ansiedade é a falta de controle.
Então, toda vez que eu sinto essa falta de controle, eu posso sim me sentir mais ansioso. E o que a gente está vivendo é uma total falta de controle, né? A gente só pode viver o hoje, a gente não sabe como vai ser o futuro. E o nosso comportamento de hoje vai afetar se o futuro existirá ou não. Então, assim, isso é sério. E essa ansiedade, essa inconstância, ela gera uma agressividade. E as pessoas, elas têm uma tendência a todo tipo de sentimento que elas sentem, que não seja bom, que seja classificado como ruim, de bloquear. Então, eu tô com raiva, eu simplesmente, não posso ter raiva, não vou sentir isso. E é justamente o contrário, você precisa acolher. Então, você precisa compreender aquele sentimento, sabe? Bom, eu tô com muita raiva. Do que eu tô com raiva? O que eu tô sentindo? E lá no fundo, o que essa raiva tá me trazendo, sabe? O que essa raiva quer me mostrar? Porque aí, quando você conseguir compreender, você vai entender que muitas vezes a raiva que você tá sentindo não é do outro, mas alguma coisa que aquele outro fez trouxe ali um sentimento de raiva de algo que já é interno, que já tá lá dentro. E que pode ter muitas vezes relação com isso, né? Tem muito casal que tá junto e que está sem ver os pais há muito tempo. Eu tenho pessoas no meu convívio social que, assim, faz 2 meses, às vezes 1 mês e meio que não vê os pais e que tinha uma relação com os pais muito forte, de ver semanalmente, todo final de semana, e que, assim, eu conheço gente que, quando tem a oportunidade, né, os pais foram para uma casa no interior ou para a praia para ficar mais isolado e a família está aqui, né, e avós que estão sem ver os netos. Sim, tudo isso é muito terrível. Tudo isso é muito terrível. É uma pressão. Então, existe essa possibilidade, né, mesmo, e que, como nós, né, aí eu vou te incluir, Nathalie, nós somos construtores da paz, né, então eu sugiro aqui que os casais, né, prestem atenção nessas dicas, anotem aí, né, para que você, quem sabe, na verdade, né, resolva questões que você tinha no teu relacionamento, né, e que talvez seja uma oportunidade para você conhecer melhor o seu relacionamento, se arrumar, né, se ajeitar, mudar algumas coisas e assim fortalecer. Né? Eu não tenho muita envergadura moral para falar sobre isso, porque eu tenho uma série de casamentos desfeitos, né? Mas enfim. Então, rotina, né, também para os casais, respeitar o espaço do outro. E quando a gente fala de respeitar espaço, essa coisa de acordar, horário de comer, né, horário de fazer Cada as um pode ter sua tarefas. rotina, né? Não precisa ser a mesma rotina. Cada um pode estabelecer a sua rotina e aí basta o outro respeitar. E eles podem incluir nessa rotina momentos de estar junto. Então, antes de dormir, assistir um filme, ter esse momento casal é importante, Sim. né? Ter a rotina do importante casal. É importante ter a rotina do casal e a rotina individual de cada um, né? De cada um. E casar Sim, essas como a três gente coisas. faz, né? Na maioria das vezes no nosso dia a dia. A gente consegue ter essas divisões, né? Sim. E aí os divórcios, eles crescem mesmo por conta disso, porque um acaba achando que tem que entrar e se adequar à vida do outro. Enquanto quando a gente está nos momentos mais comuns, a gente tem, né? A gente vai trabalhar, faz nossas coisas, sim, às vezes sai, vê uns amigos, enfim, sim, depois você volta para casa, né? Uhum. Muito bem. Bom, então esse tópico aí dos relacionamentos, casal e etc., a gente já avançou. Bacana. Crianças, né? Quem está convivendo com crianças, a gente, né, você falou no início aí um pouquinho sobre a reação das crianças, ansiedade e tal. O que você sugere? As crianças, quando são menores, elas têm muita energia. Então, é importante propor para essas crianças atividades que ajudem a gastar essa energia, tá? Então, assim, quanto mais for uma atividade mesmo que tenha questões sinestésicas, então de tato, tipo pintura, manipular massinha, jogos que elas possam se mexer, enfim, essas coisas são importantes para as crianças, principalmente durante o dia. Não é tão legal fazer essas coisas à noite, porque, né, deixa a criança bem agitada, mas é importante para ela, né, drenar um pouquinho dessa energia dela. As escolas, elas estão propondo esse tipo de atividades, mas nem todas as crianças estão tendo a escola online da mesma forma. Sim. Então, aquelas que não estiverem, que os pais puderem, sabe, mesmo que seja pintar com giz, mas coisas que emanem mais, que elas possam ter uma queima de energia maior.
essas coisas são importantes. Para as mais velhas, eles já não precisam mais tanto disso, mas eles também precisam da distração. Então, eu sei que os pais têm liberado, assim, videogame sem parar e tudo mais. A tela não é tão legal. Então, pode sim, eu sei que hoje em dia é muito difícil você não permitir que seu filho tenha acesso a celular, a tudo. Até, né, fora da nossa realidade isso. Mas se puder limitar um pouquinho, então ter um tempo para isso, mas também ter um tempo para outras coisas é importante. Outras atividades, de repente fazer ali uma atividade física em família, né, todo mundo, meia horinha de manhã, acordar e fazer um alongamento, um exercício, porque essas crianças, elas também precisam, né, assim, de outras atividades, senão eles acabam ficando só no eletrônico e não fazer mais nada, sabe? E eu sei que é mais difícil para uma criança mais velha outras atividades que não tenham a ver com o eletrônico, mas tentar, de repente, fazer um diário, uma contagem de histórias em família. Então, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana eles combinarem de se reunir em algum momento e aí cada um conta uma história, que pode ser uma história real que já aconteceu ou alguma coisa que você inventou, mas para ver essa troca mesmo e poder proporcionar outros momentos, porque as crianças, elas estão ficando bem ansiosas e essas pequenininhas, elas não sabem direito o que está acontecendo. Então, o trabalho de psicoeducação é bem importante, tá? Pode sentar com a criança e explicar para ela que a gente está vivendo uma pandemia e que por isso que a gente precisa ficar em casa, é uma forma de proteger o outro e a nós mesmos. Então, assim, lógico, sem, né, alarmar, sem colocar medo na criança, senão ela vai crescer achando que o mundo que ela vive é inseguro e isso não é legal, mas poder fazer um trabalho assim de explicação, porque muitas delas não estão entendendo e querem ir para a escola e querem, então isso também gera muita raiva, assim, às vezes o simples fato de você compreender ajuda, né, para nós que somos adultos, a gente também está ansioso, mas pelo menos a gente sabe o que está acontecendo, então é importante que essas crianças entendam um pouco. Eu sei que as mais velhas a própria escola está trazendo, muitas escolas deram férias agora em abril, e outras eu sei que até dia 30 de maio. Algumas vão iniciar agora as férias em maio. E aí fica um monte de criança dentro de casa sem atividade. Então, buscar atividades para essas crianças é importante, sabe? Nem que seja labirinto, imprimir coisa pela internet, recorte em revista, essas coisas que a gente fazia antigamente. Muito bem. De novo, né, só para a gente ficar, para, né, grifar aqui, também a importância da rotina, né? Ah, sem dúvida, ainda mais porque os que estão tendo atividade escolar, eles têm algumas escolas que estão dando as aulas por videoconferência, então eles têm horário certinho para entrar, então eles estão precisando acordar quase que relativamente no mesmo horário, e é importante também que essas crianças tenham tomado café da manhã, que estejam higienizadas, pelo menos, né, lavar o rosto, escovar os dentes, enfim, poder entrar ali e acessar a aula, e depois ter o horário de almoço e tudo mais. Muitas atividades pré-escolares ainda estão e outras não conseguem. Tipo, quem fazia futebol não está fazendo. Então, esse momento aí está ficando vago, né? Das atividades coletivas, enfim. O balé, eu sei que eles estão dando aula online também. Legal. De balé, é legal. Muito bom. Minhas pequenas estão aí, né, com essa questão também. Hoje à noite eu recebo às 20 horas a Juliana Martins, pedagoga, que é responsável, né, coordenadora pedagógica de um colégio em São Paulo, e a gente vai bater um papo sobre isso também, porque... legal, porque aí você vai conseguir ver e ela vai conseguir dar bastante dica nessas coisas de atividades, porque tem coisa bem legal, tem aplicativo legal hoje também, é que eu falei da tela, né, mas se for usar, que use, assim, tem muita coisa de educação mesmo, coisas que eles podem fazer que pode desenvolver o raciocínio, enfim, a lógica e acelerar um pouquinho a capacidade de pensamento, que é bom, e treinando aí um pouquinho o cérebro. Muito bem. Agora, uma parcela da população que a gente, infelizmente, fica provado, mais uma vez, que os governos não priorizam os cuidados como deveriam com o pessoal da melhor idade, ou seja, os idosos, né? Apesar de ter um percentual alto de pessoas infectadas
com idade, né, meia idade, inclusive jovens, mas a ciência nos mostra que os idosos são um grupo de risco. Né? É, e aí, também na perspectiva de recolhimento, também deve ser uma situação talvez um pouco mais complicada, porque muita gente desse grupo tem limitações físicas, precisam de atendimento médico, de consultas, de acompanhamento e etc. Qual seria as suas dicas para esse perfil aí de pessoas, Nathalie? Para os idosos, mantenham-se informados, mas não fiquem consumindo notícias o tempo inteiro, que eles acabam tendo um pouco mais esse hábito, e como as notícias são bem desfavoráveis do grupo, eles ficam muito preocupados, então, assim, com uma sensação muito ruim. E existem também casos de idosos que se recuperaram, que tiveram o corona e que puderam se recuperar. Muitas vezes isso acaba não sendo falado. E aí dá uma impressão de que o simples fato de você estar aí acima dos 60 anos, você vai pegar isso, você vai morrer. Isso gera pânico, né? Então, assim, tentem se manter informados, mas não fiquem consumindo o tempo todo esse tipo de notícia, porque isso vai gerar, assim, um medo muito grande da morte, um medo muito grande que a qualquer momento você pode, enfim, pegar e não ter jeito. Então, assim, tenta consumir um pouco menos de notícia. E às vezes, desculpa, só fazer um parênteses aqui, às vezes eles nem percebem, né? Eles continuam com essa rotina de assistir essa coisa horrível que é o Datena, desculpa falar aqui, mas que é o Datena, que eu acho uma coisa, né, uma espetacularização da notícia, espetacularização das tragédias. E nesse momento as pessoas acabam seguindo esse hábito de assistir e inconscientemente, né, você fica abalado e você nem percebe que é por conta, né, da exposição, né, desse tipo de jornalismo e de programa e etc. Só um parênteses aqui, porque exatamente isso. Tem um estudo de um médico que ele trabalhou com cristais de água. Dá pra procurar ele no YouTube, eu só não vou saber falar o nome, que é bem difícil, ele é japonês, mas enfim, é só colocar o estudo da água lá, dos cristais de água, que dá pra ver. E aí, o que ele fazia? Ele colocava a água em determinadas formas, que iam se tornar gelo, e ele, para um tipo de água, ele colocava músicas clássicas, ele dizia frases bonitas do tipo amor, palavras, enfim. E aí os cristais de água formados por esse grupo, são lindos, maravilhosos. E já nos outros, né, nos outros cristais de água que recebiam palavras agressivas, e ele fez até um estudo só colocando a voz do Hitler nesses cristais de água, a formação dos cristais ela é horrível. Então, assim, a nossa palavra, a energia, o que ele quis provar com esse estudo cientificamente é o quanto a nossa energia influencia. Então, que nem o Ernesto falou, às vezes você nem percebe, mas no seu inconsciente aquilo ficou. Você dorme com a TV ligada e tá passando coisa. Você tem um sonho pior, você tem um sono mais agitado e você nem sabe. Então, se quiser, enfim, deixar a TV ligada, tenta manter um canal mais gostoso, com uma programação um pouquinho melhor. Eu sei que é difícil, não ter informação, mas se informe em um determinado momento do dia e não fique fazendo isso o tempo todo. Para aqueles idosos que são mais agitados, que gostam de jogar um baralho, é bem legal, né? Jogar uma tranca, pô, e dá para jogar até online, né? Dá. E agora tem uns aplicativos que dá para você colocar muita gente ao mesmo tempo. Show. Que antigamente a gente não tinha. Então chama os amigos e faz uma partida, deixa cada um ali na sua tela. Hoje, a hora que eu terminar o trabalho, eu vou chamar o pessoal para jogar uma tranca, então. Isso, é super legal. Minha avó adorava dominó, a gente jogava muito dominó. Então, assim, se tiver ou com a família, ou com a esposa, enfim, aquele idoso que não estiver sozinho, chama quem tá junto, vai jogar. Se não, usa esses recursos. E também se tiver, sei lá, o casal e tiver amigos, chama até os filhos, pode ser gente jovem, não precisa ser
todo mundo da mesma idade. Mas faz concurso de piada, de lembra quando a gente fazia mímica? Sim, pô, maravilhoso, maravilhoso, show de bola. Bom, é bacana essas dicas. Aliás, deixa eu falar um negócio aqui também. Eu vi algumas manifestações de pessoas que moram em condomínios, prédios, etc., se colocando à disposição para ajudar pessoas com mais idade e tal. E uma das coisas, né, que você pode ajudar, né, os seus vizinhos idosos que estão sozinhos e etc., né, ajudando a configurar aí computador para eles jogarem, né, fazer o acesso e etc. Lógico, evidentemente com máscara, proteção e etc., mas é importante. Você falou sobre esse conto, né, essa experiência do japonês. Eu me lembrei de uma aqui que tinha um garoto japonês que ele chegou pro mestre, enfim, perguntou, falou, mestre, por que nós japoneses somos todos iguais? Aí o cara respondeu, eu não sou o mestre. Uma piada sem... É uma piada sem né, ser preconceituoso, mas é um pouco isso. Mas você falou de concurso de mímica, pode fazer um concurso de piada também, né? Porque é bom nesse momento você relaxar um pouco também, né? E assim, de verdade, a comédia, isso já é comprovado, sabe? Assim, o bom humor afeta a saúde física. Então, por exemplo, em Londres, onde esses estudos, né, são feitos, enfim, com mais frequência, eles têm outra realidade ali, né? Eles já têm alas nos próprios hospitais, alas do riso, que eles chamam, que é justamente para as pessoas internadas, que elas tenham, né, igual o que a gente tem aqui no Brasil, dos palhaços, em todos os hospitais, poxa, eles relatam mudanças muito grandes, até mesmo no nível de medicação que as pessoas recebem, quando os palhaços visitam. Sim. Então, sei lá, a gente podia até fazer um movimento, aí fica a dica para quem tem esse trabalho de palhaços, podia fazer umas lives com os palhaços para o pessoal conseguir acompanhar, porque nesse momento é bem importante. Assim, quanto mais bom humor a gente tiver, isso não é ser negligente, mas é também uma questão do cuidado com o outro. Porque se você estiver bem e se você conseguir se manter aí dentro da sua casa bem, não precisar sair, até mesmo para esses idosos que têm outras questões, se eles conseguirem manter a mente mais saudável, eles vão precisar menos do hospital. Muito bem. Então, nessa questão aí dos idosos, bacana. Bacana, coisas bem interessantes, viu, Nathalie? Legal mesmo. É um grupo que também traz uma preocupação grande, né, para a gente. Enfim, para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouco da condição amorosa, né, dos relacionamentos, assim, as pessoas que estão em busca de um grande amor, né, e que esse momento, obviamente, que ele traz uma carência afetiva, né, natural, e não é feio, né, não é constrangedor falar isso, não é constrangedor assumir esse tipo de postura. Eu acho que, né, então, primeiro, eu vi um estudo que os aplicativos de paquera, não sei se é o termo certo, aplicativo de relacionamento. De relacionamento, que ele cresceu o número de inscritos e também o tempo que as pessoas passam online, né? Você acha que esse é um momento... quais os prós e contras, né, de você gastar uma energia de ir em busca de um grande amor nesse momento, de carência e etc. Como é que você avalia isso? Ou o custo disso, né, o custo-benefício é melhor, né, é alto? Vamos lá. Tá. Bom, nós, como seres humanos, nós somos seres sociais. Então, assim, isso para nós é muito importante. Inclusive, naquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele vai colocando pontos até chegar, tipo, na felicidade, né? Ou no estado em que as pessoas se dissessem completamente plenas, felizes. E o que ele conclui no livro, né, é que o principal são relações.
Então, que ao longo da vida, aquilo que mantém o ser e aquilo que realmente traz felicidade são relações com o outro. E não necessariamente só as amorosas, mas a gente sabe que as amorosas são importantes. Então, assim, eu acho um pouco hipócrita a gente dizer que não é necessário, não, porque só quem sabe, né? Tem pessoas que sim, vivem bem sozinhas e tudo mais, mas para muitas outras pessoas, essa relação amorosa ela é importante. O aplicativo hoje é a única forma, porque antigamente você podia ir num barzinho, você podia sair com seus amigos, você podia conhecer gente o tempo todo. E hoje em dia não mais, porque mesmo que você saia para ir no mercado, você não vai ficar conversando com ninguém, você não vai, né? Mesmo que você, sei não lá, dá você nem tá para sozinho, enxergar a pessoa de máscara. Com máscara, você tá ali com outra preocupação, enfim. Então, eu acho que é a isso que se deve o aplicativo. Não acho ruim o uso. E, assim, tem pessoas que têm histórias bem-sucedidas dentro dos aplicativos e tem pessoas que não têm histórias tão bem-sucedidas. Mas aí eu acho que é muito de como você leva a relação, porque esse aplicativo é o meio de você chegar na pessoa. E o que mantém o relacionamento é a conversa, né? No fim, o que a gente busca, lógico, que a aparência é importante, é o primeiro contato, mas o que vai te manter e o que te faz continuar é a bioquímica que aquela pessoa gera através da conversa que ela tem com você. Por isso que as pessoas se apaixonam tanto no trabalho, porque elas conversam muito. Então, aquela conversa, aquela pessoa, ela começa, né? Então, assim, usa isso para conversar, conta, aproveita, né? Conhece a pessoa bem, já que vocês não vão poder se encontrar, porque antigamente o pessoal usava isso mais para ter relação sexual. Então, conversava um pouquinho ali, saía, já tinha algum tipo de relação e acabou. Então, muitas vezes as pessoas relatam isso dos aplicativos, né? E agora, como não dá para encontrar, você não vai beijar alguém que você não conhece, né? Nesse momento. De jeito nenhum. Então, assim, aproveita mesmo para desenvolver conversa, assunto, conversa com essa pessoa, usa para aprofundar a relação. Porque, no fundo, o que mantém as pessoas conectadas é isso. É conversa, né? Tudo que acontece, na verdade, ó, tudo aqui. É isso. Não, é só a emanação daqui. E isso vem do conversar com o outro, né? As histórias que aquela pessoa tem, as experiências. E nesse livro que eu citei, ele fala sobre isso. Quanto mais pessoas, por exemplo, você deve ser um ser extremamente feliz, porque você convive, conversa com pessoas muito diferentes o tempo todo. E esse tipo pensa na sua vida e vê se isso realmente tem um fundo de verdade, aí a prova viva. Quanto mais relações com pessoas diferentes nós temos, mais felizes nós nos sentimos. Sim. Não, chegar nessa conclusão. Eu que demorei... não é se relacionar só com aquele parecido, mas é com o punk, com o roqueiro, com o... Sim. E que são... E também o assunto, né? O assunto a ser abordado, né? Então, assim, isso gera... curiosidade, isso gera, aí eu acho que você pode explicar melhor com esse relato que você deu, mas isso me gera satisfação mesmo, né? De conhecer um assunto. Eu estou muito vidrado com o assunto que a gente discute, aí eu, você e outros psicólogos que a gente, né, bate papo, e é uma coisa que me chamou muito a atenção, né, num período para cá, por conta, né, do meu trabalho de fazer a comunicação, de intermediar esse tipo de papo. E outras, né? Agora a gente tem falado muito sobre a questão também política, né? Então é bacana você entender um pouco, né, o que as pessoas... E está relacionado a isso mesmo, né, o que você falou. E é isso mesmo, as pessoas assim, essa troca, as pessoas falam ela gera muita satisfação mesmo. Então, assim, aproveita, conhece bastante gente. Eu acho que nesse momento o aplicativo, ele vai servir mais para trazer amizades, e lógico, dessas amizades podem sim se tornar futuros romances, mas aproveita para conversar com pessoas diferentes mesmo, trocar ideia, conhecer, porque aí quando você sair com aquela pessoa, vai ser muito melhor. Muito melhor. Já vai ter ligação, sabe? Exato. Muito bem. Mais uma que eu aprendi, a minha felicidade, ela tem uma contribuição grande por conta da quantidade de relações. É muito legal esse livro. Se você puder ler, e as pessoas também, eu super recomendo assim, e eu tenho certeza que tem PDF. Tenho certeza que tem PDF que dá para baixar. Como é que é o nome? O jeito Harvard de ser feliz. O jeito Harvard de ser feliz. Vou procurar sim. Bom, Nathalie, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, mas eu ainda queria falar sobre um tema com você.
É, Tá bom. a gente eu li um artigo de uma pesquisadora especialista em convivência com grandes catástrofes, guerras, ela teve, né, no Afeganistão e etc. Eu tive o prazer e a sorte de entrevistar aqui no nosso canal o jornalista Luiz Carlos Azenha, que também foi 20 anos correspondente da TV Globo em Nova York, trabalhou também, cobriu guerra do Iraque, etc. E eu conversei um pouco com eles, um assunto que está relacionado à questão psicológica também. Eu queria dividir um pouco com você isso, que são os estágios, né, que os pesquisadores desse tipo de momento, né, dizem que a gente deveria passar. Que Tá. o primeiro deles é você garantir a sua proteção, né, seja ela numa guerra contra o vírus ou contra o inimigo físico, né, e que esse é o primeiro estágio, o primeiro foco que a gente tem que ter. Garantir a segurança. Isso é uma coisa que eu, particularmente, estou fazendo, né, passando por esse processo e tem dado certo, mesmo com todos os destemperos e baixas que dá no humor e etc. Né? Mas o primeiro. Então, a partir do momento, segundo a pesquisa, quando você se sente em segurança e as pessoas que dependem de você ou que são próximas de você também, né, você consegue formar essa rede de proteção, você pode partir para o segundo estágio. Né? Mas o foco inicial tem que ser esse. Né? Porque se você avançar para o outro estágio, você vai estar com a mente comprometida. A partir do momento que você vai para o segundo estágio, que é o quê? É o estágio de você entender o que está acontecendo. Né? Entender isso de uma forma, né, na verdade, você compreender a situação que você está vivendo. A partir daí, o cérebro também, quando você passa desse estágio de ter compreensão do que realmente está acontecendo, e aí aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo a gente tem uma dificuldade maior porque existe uma divisão na sociedade do que está acontecendo, fake news e etc. Mas o desafio, o segundo desafio e o segundo estágio é esse, da gente, né, começar a entender. Depois que você começou a entender, a tua mente começa a produzir coisas, projetos e adequação de projetos e ideias que você jamais teria, porque a tua mente ela vai para um estágio, né, que vai te propiciar isso. Eu não quer dizer que a gente não fica aflito, que a gente não tenha mau humor, baixa e etc., mas eu tenho conseguido, né? Eu estou nesse estágio de que ainda com cuidado com a proteção. Ontem mesmo eu tive uma discussão com os filhos sobre isso, né? Mas o que está acontecendo, eu já tenho a informação, né, que me satisfez do ponto de vista da ciência, né? E agora essa coisa de pensar outras coisas, né? Minha mente ela tá. Então assim, uma das coisas foi eu há 12 anos eu apresento um programa de televisão e eu não via mais sentido em fazer um programa, né? Porque, olha, né, eu não vou ficar falando de beleza e saúde numa perspectiva extremamente, estritamente comercial. Né, que a televisão exige isso porque você tem um custo grande de produção e etc. Então, a televisão e a mídia de massa, ela funciona dessa forma. Né? E aí eu não via mais sentido. Eu falei, eu não vou fazer mais, né? Não estou pensando mais nisso e tal. Mas a partir do momento que eu cheguei no terceiro estágio, que a minha mente conseguiu, né, se assentar, eu comecei a enxergar uma possibilidade de fazer o programa não na televisão, mas aqui cuidando da proteção, né, sem precisar ir até a TV, envolver outros profissionais e etc., porque isso comprometeria a minha segurança e a segurança deles.
E a partir disso eu comecei, então, a ter essa ideia de fazer o programa com esse tipo de pauta. Então a gente tem aqui a participação de profissionais da área da saúde, como você e outros que estiveram e que têm dado uma contribuição, Nathalie, espetacular. A sua hoje também, já quero te agradecer, porque realmente, sabe, é uma contribuição muito grande. Né? Eu tenho percebido isso, as pessoas estão realmente, a gente já falou disso no começo, as pessoas estão, né, abaladas realmente, então é muito importante o trabalho de vocês. Eu te acompanho, você sabe disso, e eu tenho, né, visto o teu trabalho, né, de produzir vídeos, de produzir material, conteúdo e divulgar isso. Isso é muito importante. E também eu tenho feito uma outra pauta que é mais ligada à questão da geopolítica, que explica um pouco essa situação das pessoas, porque assim, a gente vive um momento que a gente vê assim, a gente é obrigado a ficar tentando convencer as pessoas a não ficarem expostas à morte. Né? Nós não estamos discutindo, né? E aí passa pela questão psicológica também, a negação e etc., mas também passa por uma falta de entendimento da política da política mundial, dos grandes interesses e etc. Então, eu também estou tendo a sorte de conversar com pessoas muito interessantes. Eu vou citar aqui o Luiz Azenha, o jornalista que esteve aqui, como eu te falei, 20 anos correspondente da Rede Globo, trabalhando na CNN dos Estados Unidos, no Canadá. Conversei também com um outro jornalista ontem, o Ivan Seixas, também um cara também com uma visão macro da política, e não é política partidária, PT, Bolsonaro, PSDB, não, é da política, né, com P maiúsculo e olhando com um olhar para o mundo todo. E o Adriano Diogo também, um sociólogo que esteve aqui, enfim. Então, né, voltando ao papo aqui, eu acabei descobrindo, né, o meu cérebro, ele foi para um estágio que me permitiu, e eu estou muito feliz fazendo isso daqui. Eu estava ansioso para fazer com você, a gente estava, né, combinando a agenda aí, e eu tenho outras já marcadas. Eu quero te convidar novamente, viu, Nathalie, para a gente falar sobre outros temas, ou falar sobre os mesmos temas que a gente falou aqui, numa outra abordagem. Você está super convidada, tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer, tá, o convite de hoje. E eu não conhecia esse estudo, tá bom? Assim, mas achei extremamente pertinente. Acho que é isso mesmo. Também vivi esse processo, tá? Então, eu também estava muito perdida, achei que eu não ia conseguir, que eu não ia... E você sabe, porque me acompanha nos vídeos, eu já tinha alguns vídeos preparados anteriormente para ir soltando. E simplesmente, assim, eu cancelei e comecei a fazer novas coisas, porque eu também achei que não era cabível nesse momento. Sim. Sei lá, falar de outros assuntos. Eu achei que o foco tinha que ser esse mesmo, que era isso que as pessoas estavam buscando. Então, também tive que me adaptar, adaptei os meus atendimentos, até mesmo com as crianças. Hoje eu tenho feito atendimentos familiares, não mais exclusivo com as crianças, pela questão da dificuldade que a criança tem de se manter em frente a uma tela, as menorzinhas, conversando. Então, tenho feito atividades em família. Foi uma adaptação também do trabalho. Estou trabalhando com treinamento online para capacidades cognitivas. Então, tudo se readequou. E demorou, tá? E eu acho que, assim, ontem eu tive um monte de ideia nova que eu pretendo colocar em prática, mas acho que é isso mesmo. Em primeiro lugar, foi garantir a segurança. Então, ninguém mais, né, não tenho mais contato com nenhuma pessoa. E, enfim, as pessoas estão cuidadas. A gente tem uma suspeita de que a minha sogra tenha tido o corona, porque ela ficou muito mal, só que na época que ainda não tinha nenhum caso no Brasil, que hoje já se diz que não foi bem assim, né? Uhum. Então, ela ficou bem doente, assim, então ela tá bem resguardada, tudo, é com quem a gente tá tendo mais cuidado, enfim, mas sim, também, primeiro manteve-se a proteção para que depois a gente pudesse pensar no trabalho, que é extremamente importante, porque a única semana que eu fiquei sem trabalhar foi muito ruim. Foi pior, eu achei muito pior, assim. Muito bem, Nathalie, agradecer mais uma vez. Obrigada, viu? Quero desfrutar da tua companhia aqui, mesmo remotamente, para a gente falar sobre esses e outros assuntos. Feliz demais aí que você está bem, com um sorriso aí, trabalhando, né? É isso aí, é isso que a gente precisa. Obrigadão, viu?
Obrigada a você e disponha, tá bom? Estou à disposição. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente e foi um prazer enorme. Muito bem. Bom, você que nos acompanhou, quero agradecer demais, né? Nosso bate-papo aqui, né? Muito produtivo. Avisar que hoje, às 8 da noite, eu recebo a Juliana Martins, pedagoga. Vamos falar um pouco sobre essa questão do comprometimento ou não, os prós e contras, né, do ensino à distância, como é que está o posicionamento das escolas, dos educadores, dos educandos, enfim, você é nosso convidado. E amanhã, às 20 horas, eu recebo o engenheiro Felipe, 3 vezes prefeito, secretário de saúde da cidade de São Paulo, e vamos falar um pouquinho também, fazer uma análise dessa conjuntura aí, não só da questão da saúde, mas também, oportunamente, da questão da política. Nathalie, mais uma vez, um beijo para você, um beijo para todo mundo aí. Tchau, Cuidem-se muito! Não é isso, tchau. Nathalie? A pessoa tem que se cuidar. Fica em casa. Tchau, tchau. Tchau para todos.